Vamos começar a história de hoje. Eu percebi que algo estava errado no momento em que meu marido entrou pela porta. Não foi pelo que ele disse, mas pela forma como ele ficou em silêncio. Meu marido nunca foi um homem silencioso. Ele sempre foi o tipo de pessoa que entra em um ambiente e preenche tudo com presença. Falava alto, ria fácil, comentava tudo, fazia qualquer situação parecer leve, como se nada fosse realmente sério demais para ele. Mas naquela noite, depois do casamento, que ele estava tão animado para ir, ele entrou diferente. Não como alguém que estava voltando para casa, mas como alguém que já sabia que algo dentro daquela casa estava prestes a mudar. Ele não me abraçou, não me beijou, não perguntou como eu estava, nem sequer tentou fingir normalidade. Ele simplesmente entrou, caminhou até a mesa e colocou a carteira com cuidado, como se qualquer barulho pudesse piorar alguma coisa que já estava ruim. E foi nesse momento que eu senti. Não foi um pensamento, não foi uma conclusão lógica, foi uma sensação. Algo estava errado, muito errado, e então eu percebi outro detalhe. O corpo dele, fechado, travado, distante, como se ele estivesse tentando ocupar menos espaço dentro da própria casa, como se eu fosse alguém que ele precisava evitar, como se o simples fato de estar perto de mim fosse desconfortável. E aquilo não fazia sentido, porque mesmo nos dias ruins, mesmo quando discutíamos, ele nunca tinha sido assim, nunca, e foi ali, antes mesmo de qualquer explicação, que algo dentro de mim começou a se preparar. Porque quando o comportamento muda antes das palavras, é porque a verdade já chegou primeiro. E então eu vi o envelope, branco, simples, mas segurado com força, forte demais, como se aquilo tivesse peso, como se aquilo fosse mais do que um papel. E teve um detalhe que me incomodou ainda mais. Ele não soltava o envelope, mesmo parado, mesmo em silêncio. Era como se aquilo estivesse grudado na mão dele, como se ele não tivesse coragem de deixar aquilo longe. Ou talvez, não tivesse coragem de encarar o que estava dentro. Precisamos conversar, ele disse. A voz dele estava diferente, mais baixa, mais fraca, instável, como se ele não tivesse controle total sobre o que estava acontecendo. Eu olhei para o envelope, e naquele instante, antes mesmo de saber o conteúdo, eu senti. Aquilo não era algo pequeno. Era de uma clínica. Daquelas clínicas discretas, que as pessoas procuram quando não querem perguntas, quando não querem explicações, quando querem silêncio. O que é isso? Eu perguntei. Ele demorou, engoliu seco, e evitou olhar diretamente para mim. Eu fiz um exame hoje de manhã. Ele falou devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra com extremo cuidado. Algo pareceu estranho depois do fim de semana. O médico disse que pode ser um erro, mas eu achei melhor te mostrar. Pode ser um erro. Essa frase foi o primeiro alerta real, porque quando alguém já começa explicando, é porque já está tentando se proteger. Ele deslizou o envelope até mim, mas não o abriu. Ficou esperando, como se quisesse que eu participasse daquilo, como se quisesse dividir o peso, ou talvez, dividir a culpa. Abre, eu disse. A mão dele tremia, e não era leve, era um tremor real, visível. Ele rasgou o envelope, puxou o papel, e quando começou a ler, os olhos dele mudaram, ficaram úmidos, mas não era só emoção, era tensão, era medo, era culpa. Deu positivo para uma coisa. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Mas não faz sentido. Você sabe que eu nunca, a não ser que... Ele parou, e naquele silêncio, ele terminou a frase sem precisar falar. Talvez você... Ele não disse diretamente, mas deixou claro. A acusação estava ali, no ar, pesada, injusta. Você está insinuando que fui eu? Eu perguntei. Ele hesitou, mas não voltou atrás. Eu só estou dizendo, você anda distante. As pessoas cometem erros. Era fraco, era desesperado. Era claramente uma tentativa de inverter a situação. Mas naquele momento,
Eu já não estava confusa. Eu estava completamente lúcida. Eu vou fazer o exame hoje, eu disse. E foi nesse momento que tudo ficou claro. Os olhos dele se arregalaram. Não era preocupação. Era pânico. Pânico puro. Não precisa ir com tanta pressa. Pode ser erro. Eu vou me sentir melhor sabendo. Simples. Direto. Sem espaço. Sem negociação. E naquele momento, eu tive certeza. Aquilo não era um problema médico. Aquilo era algo muito mais profundo. Muito mais sério. Muito mais real. E mesmo sem prova, eu já sabia. Quando saí de casa naquela noite, eu não estava nervosa. E isso foi o que mais me assustou. Porque o normal seria sentir medo, confusão, ansiedade. Mas não. O que eu sentia era clareza. Uma clareza estranha, fria. Como se, no fundo, eu já soubesse exatamente o que estava acontecendo. Sem precisar de confirmação. Sem precisar do resultado. Eu entrei no carro. Fiquei alguns segundos parada, com as mãos no volante, sem ligar o motor, só tentando entender como algo tão simples podia mudar tudo tão rápido. E então eu percebi outra coisa. Eu não estava tentando entender o exame. Eu estava tentando entender ele. O comportamento, o silêncio, o olhar, o afastamento. E foi nesse momento que as memórias começaram a voltar. O fim de semana, o casamento, tudo. Durante aqueles dias, ele praticamente desapareceu. Não foi ausência total, mas foi ausência emocional. 2 mensagens. Em 3 dias. 2. Dia longo. Estou cansado. E depois, não me espera acordada. Só isso. Nada mais. Nenhuma ligação. Nenhuma foto. Nenhuma mensagem espontânea. Nenhuma tentativa de compartilhar o momento. Nada. E aquilo não era normal para ele. Ele sempre compartilhava tudo. Fotos, vídeos, comentários, detalhes inúteis. Mas dessa vez, silêncio. E eu escolhi confiar. Escolhi não questionar. Escolhi não ser a pessoa desconfiada. Mas agora, sentada naquele carro, tudo parecia óbvio demais. Claro demais. Como se a resposta sempre estivesse ali, só esperando o momento certo para aparecer. Quando cheguei na clínica, o estacionamento estava quase vazio. Luzes frias, ambiente silencioso, pessoas entrando e saindo com olhares diferentes. Algumas preocupadas, outras tentando parecer normais, mas todas carregando alguma coisa, algum peso, alguma resposta. Eu entrei, sentei e esperei, sem mexer no celular, sem distração, só observando e pensando. Enquanto eu esperava o resultado, eu fiquei olhando ao redor. Cada pessoa ali tinha uma história, uma razão, um motivo, e pela primeira vez, eu me vi naquele lugar não como alguém inocente, mas como alguém que estava sendo arrastada para um problema que não criou. E aquilo me incomodou profundamente, porque no fundo, eu já sabia, independentemente do resultado, a resposta real não estava ali, não estava no exame, não estava no laboratório, estava dentro da minha casa, sentada no meu sofá, me esperando voltar. E essa percepção foi o que mais doeu, porque significava que aquilo não era sobre dúvida, era sobre verdade. E a verdade já tinha começado a aparecer, sem permissão, sem aviso, sem volta. Quando o atendimento terminou e eu saí de lá, eu não senti alívio, não senti medo, não senti nada, só uma certeza crescente. Aquilo não ia acabar bem. E mesmo assim, eu estava estranhamente calma, como se uma parte de mim já tivesse aceitado, antes mesmo de tudo ser confirmado. E foi nesse momento, dirigindo de volta para casa, que eu entendi algo importante. Às vezes, o problema não começa quando você descobre. Ele começa muito antes, nos detalhes pequenos, nas mudanças sutis, nos silêncios que você escolhe ignorar. E naquele momento, eu parei de ignorar, porque agora não dava mais. Quando cheguei em casa,
Tudo parecia exatamente igual. A mesma sala, a mesma luz, o mesmo sofá, mas nada era o mesmo. Porque agora eu estava vendo tudo de forma diferente. Ele estava sentado no sofá. A televisão estava ligada, mas ele não estava assistindo. Ele estava esperando. E deu para perceber, pelo corpo, pela postura, pelo jeito que ele me olhou no segundo em que entrei. Você foi? Ele perguntou. A voz saiu rápida demais, como se ele não tivesse conseguido segurar a pergunta. Fui. O resultado sai amanhã. Silêncio. Pesado. Denso. Ele engoliu seco. Eu consegui ver o movimento na garganta dele. E então ele disse: se também der positivo, a gente pode fazer terapia. A gente resolve. Eu posso te perdoar. Perdoar. Aquilo ecoou na minha cabeça. Perdoar. Por algo que ele trouxe. Por algo que ele fez. Mas naquele momento, eu não discuti. Não confrontei. Não perguntei nada. Porque já não era mais sobre palavras. Era sobre prova. Eu subi. Devagar. Sem pressa. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Entrei no quarto. Fechei a porta. E naquele momento, a confiança acabou. De verdade. Sem volta. Eu sentei na cama. Fiquei alguns segundos parada, olhando para o nada. E então fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Peguei meu notebook. Abri a conta compartilhada do telefone. Algo que sempre existiu, mas que eu nunca senti necessidade de acessar. Porque eu confiava. Mas naquela noite, confiança não existia mais. Só verdade. E eu precisava dela. Filtrei o período do fim de semana. E foi aí que tudo apareceu. De uma vez. Sem preparação. Sem aviso. Chamadas. Mensagens. Centenas. Todas para o mesmo número. Um número desconhecido. Sem nome. Sem identificação. Mas com padrão. Um padrão impossível de ignorar. Os horários. 1h da manhã. 2h15. 3h40. Horários em que ele dizia estar dormindo. Horários em que ele dizia estar cansado. Horários em que ele disse que não queria conversar. E ali estava a verdade. Escancarada. Fria. Direta. Eu cliquei no número. Sem pensar. Sem hesitar. E naquele momento, algo dentro de mim desligou. Porque quando a verdade aparece, você para de procurar explicações. Você só entende. Eu continuei rolando a tela. Sem pressa. Sem emoção. Como se estivesse assistindo a história de outra pessoa. Mas não era. Era minha. Cada mensagem era uma confirmação. Uma repetição da mesma coisa. Eles não estavam escondendo. Eles estavam vivendo. Planejando. Marcando encontros. Rindo. Compartilhando momentos. Enquanto eu estava aqui. Vivendo uma realidade completamente diferente. Uma mentira. E foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Não foi tristeza. Não foi raiva. Foi clareza. Uma clareza fria. Pesada. Irreversível. Ele mentiu. E não foi pouco. E pior do que isso, ele tentou me culpar. Tentou virar a história. Tentou fazer eu duvidar de mim. E isso foi o que mais me marcou. Porque não foi só traição. Foi manipulação. E naquele momento, eu parei de sentir. E comecei a entender. De verdade. Naquele momento, eu poderia ter descido as escadas. Poderia ter confrontado ele ali mesmo. Mostrado tudo. As mensagens. As provas. A verdade. Mas eu não fiz isso. E não foi por fraqueza. Foi porque eu entendi uma coisa. Quando você finalmente enxerga tudo com clareza, você não reage. Você decide. E eu não queria uma discussão. Não queria explicações. Não queria desculpas. Porque nada daquilo mudaria o que eu já tinha visto. Nada apagaria o que ele fez. Nada reconstruiria o que já tinha sido quebrado. Então eu fiquei ali, sentada, em silêncio, com o notebook aberto. E pela primeira vez, eu não estava tentando salvar o casamento. Eu estava aceitando o fim dele. E isso foi mais difícil do que qualquer descoberta. Porque não foi um momento de explosão. Foi um momento de aceitação.
Fria, silenciosa, definitiva. Eu fechei o notebook, respirei fundo e levantei, sem pressa, sem drama, sem barulho, porque naquele momento não havia mais nada para dizer. Só havia uma decisão, e eu já tinha tomado, porque algumas histórias não terminam com gritos, não terminam com confronto, elas terminam em silêncio. Quando você finalmente entende que continuar não faz mais sentido. E naquela noite, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não perdi meu casamento. Eu saí dele. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Por que perder? É quando você não tem escolha. Mas sair é quando você finalmente decide. E eu decidi. E dessa vez, sem olhar para trás.